Turma, hoje nós vamos dar continuidade ao material criado por nós, professores da Escola Domingos Fuglini, para que vocês continuem os estudos do mês de junho. A semana 10 vai falar de alguns líderes, né? Na verdade, vai mostrar para vocês qual era o desejo de alguns líderes que lutaram pela sociedade, tá? Para iniciar esse trabalho, vocês do sétimo ano vão ter que ver o artigo 5º da Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei maior de um país, perfeito? É nela que nós encontramos todos os nossos direitos, mas também os nossos deveres. E partindo do artigo 5, eu digo a vocês que a vida seria muito melhor se todos os seres humanos pudessem ter isso dentro dele, dentro do seu coração e na sua mente. Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Olha só que interessante isso. Da Constituição está garantido que todos nós somos iguais, mas na realidade o ser humano não pratica. E quando eu falo ser humano, vai desde a sociedade mais pobre, porque não tem o conhecimento, até os governantes de um país, principalmente os países onde a gente vê uma luta pela igualdade social, pela o direito de ir e vir e para aceitar o próximo como ele é. Aqui eu começo com uma imagem que reflete exatamente o que eu estou falando, né? A gente vê, não é uma imagem brasileira, mas é uma imagem que luta, que mostra que todos somos iguais perante a lei. E a luta por esse direito, né? Ela se faz a partir do momento que eu me sinto destruída pelo outro, eu encontro outras pessoas que também sentem, têm o mesmo sentimento. A partir desse momento eu começo a criar força. Então eu busco o meu direito. Se eu estou ciente que é meu direito ser livre, ter casa, ter escola, ser aceita pelo que eu sou e não pela minha cor ou pela a minha raça, né, minha etnia, eu vou lutar e eu vou encontrar alguém para lutar comigo. É assim a sociedade, desde sempre, tá? Ao longo de nossas vidas, tivemos pessoas que lutaram para alterar uma sociedade que vivia de forma injusta. Então, gente, nós tivemos realmente durante anos, não é agora o que você está vendo por causa do George, não é por causa da Marielle, não é por causa sabe, dos índios. Não é a primeira vez, desde sempre o homem luta pelas injustiças, por isso a Constituição. Então, essas lutas, elas vêm para acabar com o sofrimento de uma sociedade, os privilégios de alguns. Porque se todos somos iguais, por que alguns têm privilégio e outros não? Não é pelo fato de eu nascer pobre, é pelo fato de criarem situações que façam com que eu permaneça pobre, permaneça sem estudo, permaneça discriminado. Perfeito? Então, ao longo dos anos, nós tivemos vários movimentos, não são esses que eu acabei de falar, os primeiros. Nós tivemos uma revolução que derrubou um rei, que foi a Revolução Inglesa, que mais para frente vocês vão estar vendo. Nós tivemos um movimento social
que mudou a igreja e acabou surgindo as religiões que hoje vocês frequentam. Elas não existiram de sempre, desde sempre, não. Elas foram criadas, as religiões que hoje nós temos, elas foram criadas a partir de uma reforma religiosa. Perfeito? Nós tivemos revoluções, manifestações que geraram a busca pelo conhecimento, que foi o iluminismo. A partir da busca pelo conhecimento, nós tivemos aí o conhecimento é de fato a única coisa que te mantém livre, certo? Porque o conhecimento, ele propõe a liberdade política, econômica e social. Então, esses movimentos, eles se unem a partir do quê? A partir do momento que nós temos algo no nosso meio e que nos ferem, que não está de acordo. Então, a gente se une ao próximo a partir daquilo que de fato me incomoda. Então, se é a questão da pele, eu vou me unir a outras pessoas que também estão sentindo isso. Se é a questão da pobreza, eu vou me unir também a pessoas que estão sentindo na pele a pobreza. Se é a questão da natureza, eu também vou me unir a pessoas que estão lutando pela natureza. Então a gente se une por um bem comum, certo? E essas lutas, elas acontecem desde sempre. Perfeito? Aqui embaixo eu coloco para vocês alguns líderes, né, que lutaram por essa sociedade, tá? Aqui eu começo com o Zumbi dos Palmares, que foi no Brasil. Este foi um homem que lutou pelos negros. Ele criou um dos maiores quilombos, certo? Foi perseguido e foi morto. Por quê? Porque ele lutava pela desigualdade, ele lutava pelo direito da sua nação, né? Ser livre. Que eram condenados, eram judiados pela sua cor, não pela pessoa que eles eram, né? Não eram bandidos. O único problema é que eles nasceram negros. E qual o problema que tem nisso? São homens e mulheres como nós. Então, ele coloca aqui, ó, é chegada a hora de tirar nossa nação das trevas e das injustiças raciais, 1695, né? Fora os que nós já falamos, olha aí. No Brasil, em 1695, nós temos o Zumbi dos Palmares. Abaixo, nós vamos ter o Nelson Mandela. Mandela lutou pela liberdade na África, foi preso, ficou anos na prisão e depois que ele saiu, ele lançou livros, ganhou prêmios, né, por defender os negros, defender a África. Todos nós temos problemas, mas e daí? Ele lutou pela defesa de um povo que não possuía a tua cor ou a minha, né? Que eram escravizados, que foram torturados e até hoje vivem na miséria. Ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ensinar a amar. Fato. Nós nascemos uma folha em branco, que ao longo da vida vão sendo escritos os nossos pensamentos, as nossas ações, elas vão sendo escritas. Então ninguém nasce cruel, ninguém nasce assassino, se torna. Ninguém nasce odiando o outro
por conta da sua pele. Ninguém nasce odiando o outro porque ele é pobre, ele é ensinado a ver dessa forma, a agir dessa maneira, certo? Então, se somos capazes de ensinar a odiar, nós também somos capazes de ensinar a amar. Amar não é eu estar do seu lado dizendo, ai meu Deus, eu te amo. Amar é aceitar você como ser humano. Você entendeu? Ao governo cabe apenas o quê? Tirar do meio quem não age de acordo com as regras. Se você não age de acordo com as regras, infelizmente você não pode viver entre a sociedade. Mas a nossa família, o nosso meio, deveria ensinar a amar o outro pelo simples fato de ser humano e a refletir se você é um ser humano bom ou se você é um ser humano ruim, perfeito? Não pela cor ou por ser rico ou pobre, certo? Aqui nós temos a Rigoberta Menchú, ela também luta, né, pela igualdade social, e ela coloca assim: a paz é apenas uma ausência de guerra. Enquanto houver pobreza, racismo, discriminação e exclusão, dificilmente podemos alcançar um mundo de paz. E é bem isso, né, gente? Enquanto a gente ensinar o outro a odiar, nós vamos ter a guerra. Uma guerra pior, né? Que é aquela que os governantes mandam invadir e matar, porque eles desejam o território ou os seus bens materiais, as suas riquezas. É uma guerra pior, que é uma guerra que destrói o outro pelo simples fato. Eu não gosto de você porque você é índio. Eu não gosto de você porque você é pobre. Eu não gosto de você porque você é negro. Eu não gosto de você porque você é gordo, porque você é baixo. Gente, essa guerra é muito pior. E lá embaixo, nós temos o rapaz que está aí na apostila de vocês, que é o Martin Luther King, que lutou contra o preconceito racial e que infelizmente foi assassinado porque ele era negro e ele tinha atraído uma grande multidão, né, a seu favor. Tenho um sonho de que um dia essa nação se erguerá e corresponderá em realidade o verdadeiro significado do seu credo. Consideramos essas verdades manifestas, que todos os homens são criados iguais. É a Constituição. Todos somos iguais perante a lei e perante a Deus. Se colocássemos em prática o artigo 5 da Constituição Federal e a Bíblia, somos todos iguais perante Deus. Ele não faz distinção. Se nós colocássemos em práticas as palavras que são ditas nos dois lugares, talvez vivêssemos, num mundo melhor. Só que para saber disso, temos que começar a agir. Certo? Sala, espero que vocês tenham entendido que da mesma forma que eu faço a paz, eu faço a guerra. Infelizmente, a maioria escolhe a guerra. Mas que é fácil, pelo menos nas questões sociais. É fácil. Basta a gente entender que todos somos iguais. Tchau, tchau. Até a próxima, turma.